Pois é, você que está ligado na TV Aparecida acompanha o programa Etc., que acontece todas as segundas-feiras, às 9h20 da noite ao começo, né? Vamos até perto das 11 horas. E nós fazemos reapresentação no domingo às 0h, domingo à meia-noite, ou segunda-feira às 0h. Como você quiser contar, dá certo do mesmo jeito, né? Então, é a representação sempre nos domingos à meia-noite ou às 0h. E o tema de hoje é a saúde da mulher. Sobre isso que nós estamos conversando. Temos aqui uma médica, né, que é ginecologista, que conversa conosco. Temos também um médico que é oncologista e uma psicóloga. E com isso estamos falando a respeito desse assunto. Eu gostei da conversa na primeira parte. Imagino que você que acompanhou também deva ter gostado. Muita informação, tá? E nós fizemos uma pergunta quando terminamos o bloco, que você, mulher, desse uma nota para a sua saúde nesse momento. Vamos ver que nota as pessoas se dão daquelas que nós ouvimos nas ruas. De 0 a 10, dá uma nota para a sua saúde. 10. Pela minha disposição, pela minha animação, que eu cuido do meu trabalho, meus filhos. Pra mim, eu acho que 10, que eu me cuido bem. Eu acho que tá uns 8. Eu procuro uma alimentação mais saudável. Como iogurte, granola, pães integral, arroz integral. Como eu não estou cuidando da minha saúde, 6. Da minha saúde que eu fumo, eu vou dar 5. Uns 8. Posso ter pressão alta, né? Eu, graças a Deus, tudo bem, que Deus sempre me dá saúde, porque sempre eu estou aqui todo ano, sabe? Sempre me dá, sou disposta para tudo. A minha 10. Graças a Deus. Só pela disposição que eu tenho, que eu levanto de manhã, o pique para trabalhar, minha filha, é 10. 10. Porque tá tudo bem comigo. Quando ela fala estou aqui todo ano, é porque isso foi feito aqui nas ruas de Aparecida, né? Então, com visitantes que vêm à cidade. Por isso que vem todo ano aqui, né? Gostaram das respostas? Nossa, todo mundo nota 10. Muito legal. Teve uma ali que fuma, deu 5. Pelo menos ela foi legal, né? Foi verdadeira, né? Foi. Eu acho que é uma espécie de uma visão. O brasileiro, geralmente, ele é muito otimista, né? Se isso fosse através de um questionário e você fosse atribuindo notas, eu acho que poucas teriam 10, né? Mas, de uma forma geral, eu acho que isso faz parte de um bem-estar, de um bom momento, por causa disso que as pessoas se atribuem essa ideia. É curioso, porque a mulher brasileira, apesar de ser otimista, ela é muito autoexigente. Todos os trabalhos que eu faço com mulheres, a gente discute sobre isso. A mulher se cobra muito, além de ser muito cobrada socialmente. Tem uma pesquisa que foi feita com mulheres do mundo inteiro, e as mulheres brasileiras foram as que se declararam mais infelizes com a própria aparência e o próprio corpo. 90% disseram que não estavam felizes com sua aparência, seu corpo. Então tem um nível de autoexigência muito grande também, né, que a gente precisa olhar para isso. Esse país de clima tropical, onde a gente se veste de forma mais à vontade, o corpo fica mais exposto, faz com que as mulheres sejam muito mais cobradas pela aparência. E às vezes isso afeta a autoestima das mulheres, gera transtornos alimentares, depressão, uma série de outros problemas também, né? Bem, vamos voltar então com os livros na tela, para a gente falar dos livros que estão à sua disposição. Olha, tem 3 livros da editora Vozes que nós vamos distribuir nessa noite. Controlar o estresse, controlar as suas emoções e viver bem aqui e agora. São livros que nós temos à disposição de vocês para distribuir hoje. etc@tvaparecida.com.br e a gente, alguém vai ganhar o seu livro, né? E você que já pediu livros outras vezes, possivelmente deve ter recebido. Não reclame muito nesses dias se o livro não chegou, porque nós estamos com greve, né? Dos Correios. Então não foi possível mandar por esse tempo livros. Mas tantas outras pessoas recebem e é assim mesmo. Nós gostamos de distribuir livros e o fazemos a cada edição do programa. Agradecemos então a Editoras Vozes que nos mandam livros. Mas há outros, quando às vezes os convidados trazem livros, você trouxe um. Então nós mostramos depois no outro bloco o livro seu, né, para você contar dele pra gente, e alguém vai ganhar em casa o livro. Tá bem. Então é assim. Conversamos um pouco, vamos continuar conversando. Flávio, você quer dar a introdução? O Josenildo de Almeida, lá de Catolé do Rocha, no Pernambuco, como sempre está acompanhando o programa, com a Dona Maria e o seu Alcides, que são os pais. O Alcindo Garcia é um jornalista de São Paulo, e ele pergunta como o oncologista vê
a situação, principalmente no Nordeste do Brasil, onde há uma grande incidência do câncer de mama e, ao mesmo tempo, uma grande falta de uma estrutura adequada para a saúde. O que está faltando? Bem, vamos dividir a resposta por partes, né? Primeiro vamos falar do câncer de mama. O Brasil é um país que tem um grande número de casos de câncer de mama, talvez ligados a fatores ambientais, principalmente dietéticos. A gente tem que destacar que os nossos números eles são vigorosos e mais altos nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Existe muito câncer de mama no Nordeste e no Norte. Tá? A questão toda é que lá nessas regiões ainda existe um inimigo que é o câncer do colo do útero, né? E eles têm um número de casos realmente muito grande. As condições de prevenção estabelecidas na região Sul e Sudeste já conseguiram mudar aqui no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, a história do câncer do colo do útero. Então, hoje aqui, os programas de prevenção conseguem, vamos dizer, uma grande cobertura, né? E a gente conseguiu mudar um pouco essa história, mas nós ainda temos números difíceis em termos de Nordeste. Indo para a segunda parte da pergunta desse telespectador com relação ao acesso, né? Foi falado, a mulher que cuida da sua saúde, eu acho que é importante a consulta, é importante o exame precoce. É lógico que nós sabemos que o Brasil, por exemplo, tem um grande número de mamógrafos, mas a gente sabe, muitos mamógrafos, que é um aparelho utilizado para fazer a chapa da mama. Muitos estão desatualizados, muitos estão desativados, muitos têm uma peça quebrada, demora 4 meses para arrumar um mamógrafo, porque depende de uma licitação, se por algum acaso esse mamógrafo está ligado a algum hospital do governo. Então, existem coisas que acabam dificultando. Então, existem condições de se melhorar essa cobertura, mas, infelizmente, existem determinados aparelhos que estão concentrados em clínicas privadas, em centros maiores, e algumas vezes cidades menores, por exemplo, do interior do Nordeste, é difícil para a mulher fazer esse exame, mesmo na Amazônia, tudo. Então, e a gente acaba vendo reportagens que muitas vezes uma grande região como a região norte tem 4, 5, 6 mamógrafos, né? E se a gente vê aqui, né, na Amazônia toda, e se a gente vê outras regiões, como por exemplo, vamos dizer, a cidade de São Paulo deve ter dezenas e dezenas de mamógrafos, né? Então, doutor, esse câncer de útero, quais são as causas disso? O câncer do colo do útero, existem vários fatores, mas acho que a gente tem que destacar, já que a gente está aqui num programa de orientação para a comunidade, acho que a gente tem que destacar a presença de determinadas infecções. O câncer do colo do útero, durante muito tempo, se achou que ele estava ligado a vários fatores, mas hoje a gente tem muito certo a presença de determinados vírus presentes e que são mantidos e transmitidos através do contato sexual. Então a presença desse vírus, ele muitas vezes, dentro desses múltiplos parceiros, né, muitas vezes parceiros, vamos dizer, relativamente rápidos, namoros muito rápidos, essa sucessão de parceiros, muitas vezes essas mulheres podem ser acometidas por esse vírus. E esse vírus, o Protano pode falar depois, no início, ele praticamente não produz sintoma nenhum. Ele, muitas vezes, a mulher pode não ter nada, pode ter um pequeno corrimento, alguma coisa assim. Só que esse vírus, ele muitas vezes está presente nessa mulher com 22, 23, 25, 26, 28 anos de idade. Se ela faz a sua prevenção, se ela vai fazer o seu pré-natal ou comparece ao ginecologista, ela consegue detectar isso numa fase extremamente favorável. Agora, a presença desse vírus sem tratamento durante anos, lá na frente, lá com seus 37, 38, 42, 43 anos, a mulher vem a ter um câncer do colo do útero, né? E esses aspectos, né, tem que ser destacados. Eu acho que hoje existe uma orientação, mesmo com relação ao uso de camisinha, uma série de coisas acabaram ajudando, mas existem situações de promiscuidade, né? Então essas atividades sexuais acabam ajudando, infelizmente, né? Talvez isso explique um pouco a resposta do Alcido Garcia, que é um companheiro meu jornalista, né? O porquê nessas outras regiões. Porque aqui na nossa região se fala muito disso, né?
Sim. Há muita informação, muito cuidado. Há muita informação. Há também a facilidade de procurar muitos médicos, né? Existem programas, por exemplo, a Fundação Ococentro do Estado de São Paulo, que é um órgão estatal ligado à Secretaria de Saúde, ela tem uma cobertura, ela tem estratégias de cobertura com relação ao Papa Nicolau muito bem definidas. E eles vão ao encontro. É lógico, né? Se a gente for somar os doentes das clínicas privadas, dos consultórios, de hospitais e de postos de saúde, a gente tem uma cobertura relativamente boa, não aqui no estado, mas no estado de São Paulo, mas que não é a ideal, né? Mas a gente considera, baseado talvez em estudos feitos em outros países, que se a mulher, vamos dizer que pelo menos ela possa ser bem examinada e fazer uma boa coleta desse exame, talvez a cada 2 anos, você já vai estar conseguindo muito para ela, muito mesmo. Sem dúvida nenhuma, né? Na verdade, eu acho que o maior problema, né, da saúde pública, né, começa com a falta de informação. Né? As pessoas sendo bem informadas, as pessoas estando bem orientadas, conhecendo as doenças, sabendo como evitar, já vão estar evitando aí que boa parte da população se contamine, elas vão estar se protegendo. Tá? Você oferecendo essas medidas básicas de saúde, como o rastreio do câncer de colo do útero, é um exame simples, de baixo custo, é para ser feito do Brasil inteiro, e é muito, muito ruim, muito triste que ainda tenham regiões do Brasil que não tenham acesso a esse exame simples, básico, e que já está mais do que comprovado que consegue detectar alterações no colo do útero, que se existirem, ela vai poder investigar, e havendo um câncer, pode estar numa fase super inicial, em que um procedimento simples, com um período de internação mínimo, que pode ser de 1 dia, né, ela consegue tratar plenamente, fica curada, tendo que fazer um controle depois disso. Né? Então, o câncer de colo do útero, detectado nessas fases tão iniciais, não tem aquela morbidade e não tem aquele impacto da palavra câncer, né? Porque você faz um tratamento muito simples, faz uma cirurgia, tira um pedacinho, acabou. E você não tem que passar por um tratamento mutilador, que, enfim, com tanta morbidade, encarece. Doutora, aí a esperteza de fazer todos os tais exames, né? O Papa Nicolau parece que é essencial na vida da mulher. Fundamental, ele é de baixo custo. As medidas preventivas, elas todas têm um custo-benefício inquestionável. Então, elas têm que ser distribuídas no Brasil inteiro. Todo mundo tem o direito a ter acesso a esses exames de prevenção. O Brasil inteiro, não era para ter pessoa, mulher aqui no Brasil, que passasse a vida inteira sem fazer um exame desses, e isso acontece. A saúde pública oferece esses exames, né? Oferece, ela está disponível, só que nem sempre é fácil, esse que é o problema. A mulher, quando ela é bem informada, ela vai atrás disso. E mesmo que seja em outro município, mesmo que seja, enfim, ela vai em busca da saúde dela, né? Então, começa com a informação. Elas estando bem informadas, elas vão saber, elas vão exigir que o município dela ofereça isso, né? E mesmo que não ofereça, ela vai buscar em outro local, né? Mas é uma obrigação isso aí, a informação e oferecer esses exames é o básico do básico. O maior inimigo da saúde da mulher, eu pergunto, pode-se dizer que é esse tipo de câncer? Eu diria que é desinformação. Mas posta a doença. É difícil dizer um pior. Eu acho que existem situações regionalizadas no nosso país. Eu acho que nós temos na região sul, na região sudeste, uma incidência de tumores na mulher que assemelha-se às condições da mulher europeia e americana. Então a gente tem que destacar o câncer de mama e o câncer do corpo do útero, né? Porque aqui a história é diferente. Eu acho que na região nordeste, na região norte, aí sim existe a presença do câncer do colo do útero. Porque os números que se tem em termos de câncer de colo do útero, para determinados especialistas de outros países, eles ficam assustados com o número que a gente tem de tumores avançados aqui. Se a gente lembrar que o Papa Nicolau, né, que é o exame preventivo do câncer do colo do útero, ele foi descrito na década de 40. Então, os Estados Unidos, já nos anos 70, eles já tinham uma cobertura extensa de todo o território americano, e câncer do colo do útero lá, como a Antônia falou, é cirurgia pequena, é cirurgia de um dia, a mulher não perde nem o útero,
né? Não faz radioterapia, não faz quimioterapia, não faz nada disso. É uma coisa, e naturalmente ela vai ter condições, depois desse tratamento, de vir a engravidar, de vir a ter filhos, ter uma vida normal, né? Lógico que o parceiro também tem que ser examinado, o parceiro também tem que ser avaliado, tem que ser tratado algumas vezes, tem que usar, eles têm toda uma orientação com relação a esse aspecto de transmissão genital. Agora, eu acho que se a gente falar em termos do estado de São Paulo, o câncer do colo do útero tem sua importância. Talvez ele seja o exame mais facilmente curável e prevenível de todos os tumores da mulher. Agora, do ponto de vista epidemiológico, em termos da palavra câncer, não dessa doença tão inicial, a gente tem que destacar o câncer de mama, que nós temos um número muito grande no nosso estado. Tá bem, a respeito desse assunto, nós também preparamos uma matéria. Veja aí. Elas são vaidosas, femininas, belas. Olhando essas fotos, parecem, mas não são famosas. E dá pra acreditar que já foram carecas um dia? Não é brincadeira, a coisa é séria. Estas lindas mulheres são brasileiras comuns, que apenas passaram pela mesma experiência. Todas tiveram câncer de mama. Não é fácil, porque quando eu falo acabou, começa de novo. A gente não tem conhecimento de nada, então você vai para uma cirurgia sem saber o que vai acontecer. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e mais comum entre as mulheres. A cada ano, cerca de 22% dos novos casos da doença em mulheres são de mama. Essas meninas aqui fizeram parte desta estatística, mas hoje fazem questão de mostrar que são mulheres renovadas e felizes. É possível recomeçar, é possível. Eu tenho 14 anos de cirurgia, estou bem também, eu procuro fazer tudo que é bom para mim. Você pegava em coisinhas tão assim, que hoje eu já vejo que isso não tem nenhum valor, né? Tem a vida da gente, a saúde, né? E a gente ficava se apegando por coisas tão bobas, né? A felicidade da superação fez com que Vera tomasse a iniciativa de ajudar outras vítimas da doença, fundando a Associação Viva Melhor em Santo André. Já são 12 anos ajudando a recuperar a autoestima. Aqui nós temos uma prótese que é colocada dentro de um sutiã especial que uma empresa desenvolveu para nós. Então ela chega aqui de uma forma e sai de outra totalmente diferente. Principalmente se ela estiver fazendo uma quimioterapia, então ela chega com lencinho, né, carequinha. Então nós temos um banco de perucas, vários tipos de perucas, são muito bonitas. Então ela tem assim, ela sai com a prótese, já sai com a peruca. Renata nos conta que também passou pela quimioterapia e radioterapia, além de 2 cirurgias em menos de 1 ano. O caso dela foi um pouco diferente. O diagnóstico? Câncer no colo do útero e nos ovários. Foi um susto, porque eu pensava assim, nossa, mas com 39 anos eu tô recebendo um diagnóstico desse, né? Eu me senti assim, com data de validade. Então eu fiquei bem chocada, bem abalada. Segundo o Instituto Brasileiro de Controle de Câncer, a cada ano são diagnosticados 50 mil novos casos de câncer de mama e cerca de 11 mil mortes causadas pela doença. Já os novos diagnósticos relacionados a colo do útero passam dos 18 mil ao ano, sendo que 5 mil mulheres vão ao óbito no mesmo período. Mas pode ser diferente com a prevenção. O câncer de colo de útero, ele não precisa aparecer. A gente pode detectar lesões que são causadas por um vírus chamado HPV pelo exame de Papa Nicolau, que é realizado em qualquer unidade básica. A mamografia detecta as lesões antes delas serem palpáveis. O médico consegue palpar um nódulo de mama, maligno ou benigno, com mais ou menos 1 centímetro. A paciente com 2 centímetros. Se for câncer, a gente conseguiria, com a mamografia, uma detecção antes dele se tornar palpável. Consequentemente, o tratamento fica muito mais eficaz. Pela matéria, né? Muito instrutiva, muito simples, muito mostrou. Gostei da nossa repórter, que passagem bonita que ela fez, né? Tirando a peruca e mostrando uma realidade. Mas, hein? Achei muito interessante esse grupo de apoio que cuida também da autoestima da mulher. Como isso é importante.
Eu tive a oportunidade de trabalhar como voluntária, atendendo mulheres que tinham câncer. Aqui no Vale do Paraíba a gente tem a Casa Ato, que é apoio ao tratamento oncológico. Funciona em algumas cidades, tem em Lorena, em Guará, em Cruzeiro. E em Lorena eu atendia no meu consultório pessoas que eram indicadas, encaminhadas como voluntária da Casa Ato. E a coisa mais bonita que eu vi nas mulheres que se curaram foi a capacidade que essas mulheres tinham de olhar para o câncer não como um atestado de morte, como uma sentença, mas como uma possibilidade de superação. E essas mulheres fizeram grandes mudanças na própria vida, ressignificaram dores. Existem alguns estudos na área da psicologia que mostram que o câncer de mama pode estar vinculado a grandes perdas, né? E eu acompanhei casos, por exemplo, de uma mulher que perdeu um filho, né? Um filho muito jovem, de 17 anos. 9 meses depois ela desenvolve um câncer de mama. Isso não é raro, né? É comum a gente ver grandes perdas, grandes separações, grandes rupturas emocionais que vão desencadear o câncer, especialmente o câncer de mama, que está ligado ao local no corpo da mulher onde ela é doadora, que a caracteriza como um ser feminino, né? Então é muito interessante a possibilidade da gente cuidar dessas mulheres, da aparência dela. Para a mulher perder os cabelos durante o tratamento oncológico é muito duro, mexe com a identidade dela, ela passa a mostrar publicamente que ela está doente, a ser vista como uma pessoa doente. Então usar uma peruca, né, como foi mostrado na matéria, usar uma prótese, isso é fantástico e fundamental para que ela se sinta mais empoderada, mais apoiada, mais acolhida, para fazer as transformações que ela precisa em busca da cura. Viu, Ana, eu acho que é interessante bater muito nisso. O câncer, sobretudo o de mama, tem muito a ver com o estado emocional, né? Você salientou bem, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes, né? Porque mesmo estando dentro de uma consulta dentro de um universo feminino, a gente tem que procurar sempre fazer uma abordagem ampla, e não só basicamente física, de se palpar a mama ou a axila ou alguma outra coisa. Mas você tem que tentar ver se você consegue entrar um pouco dentro daquele universo daquela paciente. O que eu procuro passar para as minhas pacientes, para aquelas que trazem muitos dramas e muitas situações de conflito familiar, eu falo para elas: não adianta você estar com o melhor médico do mundo, com o melhor tratamento do mundo, no melhor hospital do mundo. Mude essa condição psicológica, porque se você não mudar de atitude, o melhor hospital, o melhor médico, o melhor tratamento não vai ter sucesso, porque a mulher precisa mudar. E a gente nota isso, as mulheres mudam, né? Então, e algumas, eu posso até dizer, parece até ironia, mas algumas mulheres se sentem melhor como seres humanos participativos a partir da mudança que elas têm de atitude de vida depois de passar por uma experiência como uma cirurgia, com mutilação ou não, quimio e radioterapia. É difícil, né, o sofrimento da mulher nessas situações, porque esse câncer de mama bate em tudo que é porta, né? Não é assim. Ninguém pode dizer, estou livre dessa, não corro perigo, não sei, né? A gente vê porque bate muito perto da gente, tem familiares, tem muito próximos da gente, e a gente vê o estrago que isso faz emocionalmente, o sofrimento que traz, o medo que traz. É muito desagradável isso. E além disso, tem uma questão também muito importante. A mulher, em geral, ela é assim o centro, o pilar da família, né? Quando a mulher adoece, a família inteira é envolvida nisso, né? Então, muitas vezes ela deixa de exercer papéis que são fundamentais para o equilíbrio da família. Os filhos, que geralmente estão aos cuidados da mulher, naquele momento vão ter que se reorganizar, o marido vai ter que assumir papéis que antes não eram dele. Toda a família fica muito mobilizada e sofre muito nesse processo da doença, né? Uma coisa que eu também acho importante é que o impacto da palavra câncer tem um impacto muito negativo. E talvez as pessoas, isso é muito difícil, né? Se concentrar que está tratando uma doença e tentar esquecer de tudo isso que a palavra câncer traz junto dela. Vamos supor, vou dar um exemplo. Se a pessoa tem uma lesão grave no joelho e tem que colocar uma prótese de joelho, provavelmente vai ter que passar por um tratamento que vai ser doloroso, de recuperação difícil, da mesma forma que um câncer, né? Só que o câncer ele traz junto, a mulher já se vê nessa situação de doente.
expondo a imagem dela de doente para todo mundo. Isso não necessariamente vai acontecer. E aí, de novo, mais uma vez batendo na tecla, né, não ter medo de buscar o câncer, porque se você detecta numa fase precoce, é muito melhor, a cirurgia é muito menos sofrida, e aí as cirurgias ortopédicas, sei lá qual é, até cirurgia plástica, dá de 1000 a 0 no impacto que vai ter final, né, quanto a dor, a transtornos, né, enfim, no trabalho, em casa, que o tratamento desse câncer. Pois é, precisa deixar a mão de ter medo, né, de detectar que de repente tem um câncer e daí, né? Eu vi estatística aqui, o médico pode confirmar que 90%, né, quando é detectado logo no começo, tem cura, né? Os números são realmente muito bons. Para tumores menores do que 2 centímetros, e essas pacientes geralmente têm a axila livre, né? São tumores que a gente coloca numa classificação que a gente fala do estágio 1, vamos dizer estágio 1, né? Os números realmente são muito bons. Então, agora, à medida que a lesão vai crescendo, à medida que a axila possa ser comprometida, você vai migrando para o estágio 2, 3 e 4, e aí os seus números em termos de cura vão diminuindo e os tratamentos vão sendo mais severos, né? Então, muitas vezes, existem situações de determinados tumores de mama que a mulher não precisa fazer quimioterapia. Existem casos que a mulher não precisa fazer radioterapia. Muitas vezes ela faz cirurgia conservadora. Hoje em dia é uma realidade a reconstrução mamária imediata ou logo depois do tratamento. Então hoje em dia as coisas melhoraram muito do ponto de vista da mama em si. Então cabe, até lembrando lá, cabe ao nosso governo favorecer o acesso dessas mulheres para que elas possam chegar ao médico, serem consultadas, poderem realizar uma mamografia ou Papa Nicolau, porque se o governo fizer a sua parte, se as mulheres fizerem a sua parte, queiram ou não, e se a gente considerar que somados o câncer de mama e o câncer ligado à área ginecológica talvez compreendam 60% dos tumores das mulheres, as coisas ficam realmente, né? muito grandes. Então fique esperta, tá? Vá atrás dos exames, faça os exames para mim. Estou falando isso, eu passei por situação cardíaca, se eu não tivesse feito exame, eu era um homem bomba, eu podia ter morrido de infarto, né? Faça exames, mulheres, façam os exames, não fuja, não deixe para amanhã, tá certo? Está na hora da gente fazer mais um intervalo ali. A pergunta que fica é assim, para as mulheres, quantas vezes por ano você vai ao médico? A gente já volta no instante.